Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de atividades em casa. Então, hoje, segunda-feira, 13 de julho, vamos iniciar agora nossas atividades de ensino religioso, tá certo? Então, vamos pegar o nosso livrinho de ensino religioso que nós estamos trabalhando até então, tá? Passado, presente e fé. Bom, a atividade que nós vamos trabalhar hoje é na página 30, 31 e 32, tá? Antes de começarmos então a falar sobre cerimônia final, que é o tópico da página 30, vamos rever um pouquinho do que nós já trabalhamos até o momento para então a gente seguir com as atividades, tá certo? Então, muito bem. O que nós estamos falando até então? Estamos aí comentando sobre as etapas da vida, não é? As etapas da vida é o nascer, o viver e o morrer, não é? E essas etapas da vida são compreendidas de acordo com aquilo que cada um acredita, de acordo com a fé de cada um, com a religião, não é? De acordo com as tradições de cada família, não é? E tudo isso aí, ó, a religião, as tradições, a fé, tudo isso influencia nas suas decisões, tá? Cada um tem então suas decisões aí de como vai viver a sua vida, de acordo então com aquilo que a gente tem no âmbito familiar, não é? Com a religião que cada um segue, com a cultura, tá? Então, essas questões aí de decisões, como vai seguir a vida, de como cada um vai viver, então isso vem de acordo com o âmbito familiar, tá? De acordo com a cultura, religião e a fé que cada um acredita, tá bom? Então, vamos lá. Aula passada, nós falamos aí sobre a morte, não é? É um tema, assim, que é delicado de conversar, né? Não é assim, as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né? É um sentimento aí, já traz, né? Já remete para nós um sentimento aí de tristeza, né? De falar sobre morte, olha, falar sobre uma questão aí de uma situação difícil, não é? Mas a morte, a gente tem que lidar com ela, porque a gente sabe, né? Que todo ser vivo, ele vai nascer, ele vai viver e ele vai morrer. Não é? Então, é complicado de lidar com essa situação? É complicado. Mas cada um vai lidar de uma maneira. O que ajuda ele a enfrentar essa situação, a lidar com a situação de não ter mais aquela pessoa que ele ama, aquela pessoa querida, né? De não ter mais aquele animalzinho de estimação que ele tem ali também, que é amado. Então, o que ajuda, o que facilita ele compreender essa situação é naquilo que ele acredita. É na fé que ele se apega, não é? É no âmbito familiar, né? Cada família aí tem uma maneira de lidar com essa situação, né? E sabemos que cada pessoa tem uma maneira de reagir a essa situação. Falamos aí de pessoas que gostam de ficar mais quietinhas, mais contidas, não é? Outras já choram muito, outras gostam de falar muito sobre aquele ente querido que ele perdeu. Por quê? Isso diminui, eu acho, um pouco a dor de ter perdido aquela pessoa, aquele animalzinho querido que ele tanto ama. De falar, alivia. Outros de ficarem mais quietinhos, alivia a dor. Então, cada um vai reagir de uma maneira, tá? Então, é isso. Hoje nós vamos falar aí sobre cerimônia final, tá? O que é a cerimônia final? Esse primeiro conteúdo aqui de perguntinhas aqui, né? Para onde iremos, de que maneira iremos para lá, como será o nosso cotidiano, essa atividade aqui nós vamos fazer durante a sala virtual, durante a aula virtual, tá? Respeitar a vida é também se lembrar das pessoas que já morreram. Muitas vezes tal lembrança se expressa por meio de gestos e ritos de homenagem a essas pessoas. Vamos falar hoje sobre esses ritos, tá? Sobre a forma de homenagear os entes queridos que nós não temos mais, de como acontecem esses rituais fúnebres, tá? As religiões oferecem explicações e sentidos para a vida e ainda para o que acontece depois da morte. Além disso, apresentam diferentes interpretações e respostas às perguntas. Então, essas 3 perguntinhas aqui nós vamos conversar durante a aula virtual, tá bom? Muito bem. Então, dando continuidade. Além de explicações distintas, as pessoas e os grupos têm diferentes formas de agir com relação ao fim da vida.
Em algumas culturas, participar de cerimônias fúnebres, que são aquelas que acontecem então por conta do falecimento de um ente querido, cada um realiza, né, essas cerimônias de despedidas de uma maneira, não é? Tem pessoas que fazem o velório, tem outras que não fazem o velório, não é? Tem pessoas que cremam seus entes queridos, tem outras pessoas que enterram os entes queridos. Então isso vai de cada religião, de cada cultura, tá bom? Então vamos lá. Então a cerimônia fúnebre, aquelas que acontecem por conta do falecimento de alguém, é uma maneira de transformar a saudade e a dor da separação em rito ou gesto de despedida. Algumas pessoas fazem celebrações na presença do corpo do falecido com orações, com louvores, não é? Rituais próprios de sua cultura, e outros seguidores de algumas religiões realizam os cortejos fúnebres. O que são cortejos fúnebres? É uma procissão, tá? Quando nós já terminaram o velório, que é um ritual ali de fazer orações, né? Diante do corpo do falecido, fazer as orações, os louvores, então é um momento de levá-lo, né? Ou para ser enterrado ou para ser cremado. Então este ato de levar o corpo até o local onde vai ser enterrado ou cremado, as pessoas fazem uma procissão, eles vão atrás, não é? De um carro, né? Que vai levando o corpo. Então esse ato de ir atrás desse carro onde leva o corpo do falecido é uma procissão. Este então é chamado de cortejo fúnebre, tá? Outros optam pela cremação ou por depositar o corpo em locais sagrados, como templos, rios, entre outros. Quando o corpo é cremado, tá? As cinzas então são depositadas numa urna fúnebre, tá? O que é uma urna fúnebre? É um vaso grande assim, tá? Onde as pessoas depositam as cinzas ali do ente querido que foi cremado. Aí algumas pessoas guardam, né, essas cinzas, outras pessoas levam para serem então espalhadas num lugar bonito, num rio, num lago. Isso vai depender também de cada família, tá? Então é isso aí. Um exemplo de rito fúnebre é o rito católico da missa do sétimo dia, que acontece uma semana após o falecimento desse ente querido, tá? É uma forma do ritual aí da crença católica, tá? No calendário brasileiro, que regula a vida das pessoas e o funcionamento do comércio e das escolas, o dia 2 de novembro é uma data onde se onde a gente para esse dia para poder então lembrar desse íntimo querido. Então é uma forma então de homenagear então nossos falecidos, tá? É no dia 2 de novembro, tá? É uma data aí, feriado nacional, tá? É o dia de finados, então é uma data então de se lembrar daqueles, né, que nós amamos muito, que não está mais presente conosco, tá? Então é uma forma então de homenagear os nossos entes queridos que faleceram, tá certo? Então muito bem. Página 31, vamos observar aqui, ó, são cortejos fúnebres, tá? Que acontecem em algumas religiões, tá? O primeiro aqui nós temos uma urna funerária indígena. Uma urna funerária indígena aqui, ó. Muito bonita, né? E aqui nós temos uma urna funerária africana. Bem diferente um do outro, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o cortejo cerimônia fúnebre do judaísmo. Observem para vocês verem, eu quero que vocês observem como que está acontecendo cada cortejo fúnebre, tá? Observem como acontecem, como as pessoas estão transportando os falecidos, tá? Alguns estão em caixões, outros não estão. Olha aqui, ó, este daqui está envolvido em um lençol. Eu quero que vocês observem isso aí, tá? Cada detalhe em cada cortejo, tá bom? Então vamos falando sobre isso enquanto vocês vão observando as figuras. Então, muito bem. Aqui então nós falamos que é um cortejo fúnebre do judaísmo, tá? Observa para vocês verem aqui, ó, a pessoa falecida está sendo transportada, então vai ser envolvida em um lençol, não é? Aqui também é um cortejo de fúnebre da religião africana, tá? Olha aqui as pessoas também fazendo cortejo, levando então para ser enterrado, né? Em caixão, tá vendo? Aqui nós temos então o cortejo do funeral do islamismo. Estão observando? Aqui também envolvido em um lençol, tá?
Aqui também, ó, aqui é um carrinho que está num cemitério, ó, é um cortejo fúnebre do budismo, tá? Tem pessoas aqui ao lado de um carrinho onde está sendo transportado, então, o ente querido, né? O que nós temos aqui? Cerimônia do fúnebre do hinduísmo, observem para vocês verem. Aqui nós já temos um que nós conhecemos muito, que é do cristianismo, tá? Aqui na nossa região aqui, a maioria dos enterros são dessa forma, tá? Onde tem o caixão, né? Tem flores, as pessoas aqui estão atrás seguindo todo o cortejo fúnebre, tá vendo? São pessoas caminhando para poder então passar pelo processo de enterro ou de cremação, tá? Muito bem. Aqui nós temos dois conceitos aqui do que são cortejos fúnebres e o que é a urna funerária, tá bom? Então, muito bem. Após então ter visto aqui então os rituais fúnebres, né, de cada religião e também sobre a urna fúnebre ou a urna funerária, vamos então realizar as atividades da página 32. Atividade número 1. Converse com os colegas sobre essas questões. Nós vamos também realizar durante a aula virtual, tá certo? Atividade número 2, vocês vão responder essas questões aí de acordo com o conteúdo que nós trabalhamos até agora, tá? Vocês vão fazer uma tradução aí da mensagem secreta, tá? Que traz informações então importantes sobre a morte e as religiões, na atividade número 2. A letra A. Tem então aqui, ó, os símbolos que vocês vão decifrar o que está dizendo aqui, tá? Então aqui são os símbolos. Cada símbolo desse daqui traz uma informação. Então vocês vão montar a informação que traz aqui, tá bom? E já aqui na número, ou seja, na letra B, anote a mensagem que foi decifrada aqui. Então vocês vão anotar toda a mensagem aqui, tá certo? Essa atividade aqui, número 1, nós vamos fazer durante a aula virtual, tá bom? Então é isso aí. Aguardo vocês então na sala virtual de ensino religioso, daqui a pouquinho.